Salve, meus amigos queridos, espectadores aqui do nosso HojeCast, Hoje Mais Três Lagoas, Rara Gente, Rádios Agita Cidade FM, Band FM, é o Grupo Agita de Comunicações, trazendo mais um HojeCast para você, feito com todo carinho. E vamos falar de assunto atual. Hoje nós vamos falar sobre um problema que ocorre em muitas empresas, principalmente as de pequeno e grande porte, pequeno e médio porte, que é a falta de informações seguras, inconsistência de dados, que em resumo é a ausência de controles e informações que interferem diretamente nas tomadas de decisões. Para isso, a gente vai falar com ela, que é representante das ISO Sistemas, a Débora Rodrigues. Bom dia, Débora. Bom dia. Obrigado por ter vindo, bater esse papo com a gente. Débora, vamos falar um pouquinho, vamos começar a falar da empresa? Sim. ISO Sistemas, o que significa? Eu pensei em outras ISO, será que tem a ver o que eu pensei? Quem é aqui de Três Lagoas pode ter muita confusão mesmo, né? Mas a relação que existe é que um dos donos das ISO Sistemas, ele é sócio das ISO Pneus. Ah, então pronto, então tá ele em casa. participa junto e a gente carregou o nome dele. É um nome atípico, né? Então é um nome legal, bacana, forte também. Todo mundo lembra, mas vamos falar então do que interessa, olha isso aqui. Quais são as soluções apresentadas pelas ISO e que ajudam a gestão e que são eficazes e seguras para a gestão de empresas de pequeno e médio porte? Você faz toda essa parte de gestão eletrônica. A gente trabalha com a parte de gestão de empresas. Nosso propósito mesmo é fornecer para as empresas pequenas e médias ferramentas que vão auxiliar no negócio e trazer crescimento para eles, porque a gente entende que uma empresa ela não pode estar trabalhando, atuando ali no dia a dia com base no que ela acha que pode estar acontecendo. Ela precisa de ter ferramentas que vão entregar para ela dados e informações com quais elas possam trabalhar e sempre buscar mais a evolução. É como uma empresa é como um relacionamento. Quando você vai conhecer uma pessoa, você tem que perguntar informações sobre ela. E a empresa também tem informações que são muito importantes, que definem como que vai ser o caminhar daquela empresa no dia a dia. E para você ter essas informações de uma maneira fácil, rápida, que vai te auxiliar na tomada de decisões, a gente fornece diversas ferramentas que auxiliam o gestor da empresa nisso. Eu gosto de falar a grosso modo com o nosso público, né? Igual a mim, por exemplo, eu falei, gente, eu não entendo muito, mas eu gostaria de aprender bastante hoje. Para eu e para algumas pessoas que não entendem nada, a sua empresa, com o contador, tem que andar juntos? Sim. Ou cada um tem uma vertente, ou você substitui um contador? Não chega. Não, substitui um contador. O contador tem ali todo o conhecimento tributário,
o conhecimento da legislação que vai estar embasando o caminhar daquela empresa. E a gente vai oferecer ferramentas, que são softwares, aplicativos, sites, ou então alguma plataforma que vai resolver problemas dentro da empresa no dia a dia. Não somente aqueles problemas relacionados com a contabilidade, porque você tem diversos problemas dentro de uma empresa que podem ser resolvidos com tecnologia. Mas um desses grandes problemas, que não seria um problema, mas é uma parte fundamental da empresa, é a confiabilidade fiscal dela. Ela precisa andar e caminhar de uma maneira adequada para não ter nenhum tipo de prejuízo. E para a gente poder trabalhar da melhor maneira possível, a gente sempre conta com o auxílio do contador. Ah, então tem que Você andar tem junto que com. andar junto. Ô, Débora, engraçado que a gente tem experiências, né, na família e tal. Eu tive experiência assim, que eu fui tentar abrir um MEI uma vez e eu tinha uma amiga contadora. E ela falou: vai chegar uma hora que você não vai saber mais o que fazer. Eu falei: não, eu dou um jeito. Não dá. Tem uma hora que trava. É a mesma coisa o auxílio de Sim, vocês. A gente não exatamente. consegue fazer o que vocês fazem. Porque O o empresário. volume de informações é muito grande. Se você pensar numa empresa do comércio, um varejista, ele está sempre comprando, ele compra todos os dias, ele compra de diversos fornecedores. Você compra de diversos estados diferentes. Então, se você comprar de São Paulo, você vai comprar com uma tributação. Essa compra, essa mercadoria vai entrar para você de uma certa forma, você vai vender ela de uma forma adequada a isso. Entendi. Se eu comprar do Paraná, eu vou comprar de uma outra forma e vou vender de uma outra forma. Se eu comprar aqui dentro do estado, é de uma outra forma. Essa informação é uma informação estática, mas no dia a dia você tem inúmeros produtos para você saber na sua cabeça de onde eu comprei, como que eu tenho que Que vender, tipo de produto que é? que tipo de produto que é, isso fica um pouco complexo. Aí entra um sistema de gestão, que ele vai Ah. captar todas as suas notas de compra, vai fazer a parametrização dos seus impostos ali de acordo com cada nota, e aí é um processo fluido. Quando você fizer a venda, o sistema sabe da onde você comprou e já vai aplicar a Ele já tributação te dá adequada. mastigadinho que você tem que fazer. Você não tem que fazer nada, já está Ah. pronto, a gente já fez essa configuração. A gente, em contato com o seu contador, pegou essa informação de como deve ser, e quando você fizer a venda, o trabalho do seu vendedor é apenas buscar o item que o cliente quer e efetuar a venda. Então, esse volume de informações concentrado em uma única ferramenta facilita muito o dia a dia das pessoas. E em algum momento, você pode tocar a sua empresa sem um sistema, tem empresas que não estão no momento ainda de ter um sistema. Mas vai chegar um ponto em que você vai precisar de uma ferramenta dessa para garantir a conformidade fiscal, para não vender nada com imposto errado. Você pode estar pagando imposto a mais sem necessidade, e o pior de tudo é você pagar imposto a menos, porque aí o governo Hum. vai vir atrás de você. Entendi, Então a tem esse gente vai cuidado. tem que ter esse cuidado, a gente vai estar juntando todas as informações que você precisa para fazer o seu processo ali no dia a dia ser mais fluido e eficiente. Garantir que vai estar tudo certinho. Você falou sobre, uma coisa, né, fora da pauta, mas eu acho interessante a gente também esclarecer. Você falou que cada estado tem um modus operandi, né, de Cada de estado imposto. atua de uma forma. Isso é porque o Brasil é muito grande ou é porque já é do sistema mesmo, do Não, é país? porque a gente a formação do nosso país são unidades federativas. Ah, Então, cada unidade federativa trabalha os seus impostos ali da independente. maneira que julga necessário, que Legal. julga melhor para ele. Então, o nosso estado aqui, o ICMS, que é o imposto do estado, ele pratica de 7%. Uhum. Se eu pegar de São Paulo, ele pratica 7%, se eu não me engano. Se for Paraná, ele pratica 12%. Então, cada estado tem essa flexibilidade de atuar ali com os seus impostos de uma forma diferente, mas isso é uma coisa estadual, porque o Brasil é muito grande e cada um tem a sua segmentação. Nada melhor do que a gente conversar com quem entende, fala a verdade. É, porque são dúvidas às vezes que a gente passa e você fala: "Ah, tá falando sobre isso, eu já ouvi sobre isso", mas quem é leigo não entende. E tem muito empresário, você falou que tem muita gente que ainda não tem essa informatividade toda, né? Não tem a parte esse tipo de informação informatizado na palma da mão. Hum, A gente fala que tem que ter informação na palma da mão. Você tem que estar trabalhando com ferramentas que vão de fato te auxiliar, e não que vão ser apenas um empecilho no seu dia a dia. Existia há um tempo atrás o emissor de notas do governo, uhum. não sei se você já conheceu, Já. mas era uma ferramenta pública, qualquer pessoa podia entrar lá e utilizar. Mas era um sistema tão difícil e o arcabouço fiscal ele é tão complexo que uma pessoa leiga tinha muita dificuldade de usar aquela ferramenta. Então não basta você ter uma ferramenta que vai te entregar. Ela fazia nota como o nosso. Nossos sistemas fazem nota, assim como aquela ferramenta fazia. Mas era muito complexo para você entender. Então você tem que ter aquele apoio de alguém que vai te esclarecer
uma tela de sistema. Ó, nessa tela aqui, o que é importante para você As nesse letras momento? miúdas. Você vai se atentar a esse ponto aqui, olha para esse imposto aqui, que vai estar te esclarecendo. Então, a nossa proposta é trazer ferramentas de fácil uso, que vão resolver problemas do seu dia a dia. Bom, vamos falar de reforma tributária, porque eu acho que é um Sim, negócio que está assim na boca do povo e a rigidez com que ela vem se apresentando, né? Todo mundo está com medo da reforma tributária. E como que a Ziso vai acompanhar essas frequentes atualizações? Já está mexendo o doce, e assim, temos que falar também de segurança, né? A sim, segurança do sistema para as empresas. Eu certo. sei que tem que estar tudo, vocês têm que estar antenado em tudo. Na segurança, na atualização, não entregar a coisa mais simples para o cliente. É tudo numa vez É, só. é porque na parte de desenvolvimento, o governo ele tem uma preocupação de saber que as pessoas elas têm que conhecer toda aquela estrutura que eles estão elaborando, trabalhar em cima daquilo. Por isso que existe o portal da NFE. Lá nesse portal tem as publicações. Então, eles publicam notas técnicas. Hum, Já tem mais de um ano que nós estamos trabalhando com isso, bem mais de um ano que isso foi noticiado e foi divulgado como seria essa estrutura. Então, na parte de conhecimento das novas regras, a gente já está trabalhando há bastante tempo. E aí entram novos impostos, novas maneiras de você monitorar os processos, as operações. Então, como que vai ser realizada a partir de agora, com a reforma tributária, uma venda simples para o consumidor final? Como que vai ser feita uma venda para uma revenda? Como que a gente vai operar uma devolução de mercadoria? Como que vai ser feita a remessa de mercadoria de um estado para o outro? Como que vai ser feito a parte de você entregar um material em doação? Então, são inúmeras operações que a gente precisa cercar. E a nossa parte é compreender toda essa estrutura que o governo criou e fornecer maneira simples. Por quê? A reforma ela vem para deixar o processo mais simples. certo. Só que até o ponto do processo ficar simples, Tem que que se é lá em adequar. 2030, 2030 a previsão? em 2030 é o final da transição. Hum, Até esse momento, você vai estar trabalhando com impostos novos e impostos antigos. certo. E pode ficar muito engessado, muito rígido esse processo. E a nossa tarefa é deixar com a ferramenta a coisa mais simples para quem vai utilizar. Aí nós estamos criando a gente chama de regras fiscais. A gente vai entender toda a regra daquele negócio específico, vai criar uma parametrização específica no sistema para aquela pessoa e Certo. ela vai trabalhar como eu te falei. Ela simplesmente vai fazer a venda e emitir o documento fiscal. Toda a parte de parametrização vai ser feita por nós, de acordo com cada operação de cliente. Então, a gente cria ali um motor fiscal, um motor de regras, e não deixa o negócio rígido para a pessoa. A gente vai trabalhar junto com o contador, criando isso para facilitar o processo ainda mais. E garantir, é claro, toda a confiabilidade no sistema. É. Eu tenho que estar certo de que o que eu estou vendendo está de acordo com a regra correta, eu vou praticar as normas vigentes, não vou sofrer nenhuma multa, não vou sofrer nenhuma autuação e não vou ter nenhum empecilho, nenhum obstáculo no meu dia a dia, porque a preocupação maior do empresário do comércio hoje, principalmente, é vender. Eu não posso ter uma coisa que vai estar me travando. Vender e ter lucro. Vender e ter lucro. Então, se o governo inventa uma coisa nova, beleza, vamos adaptar a isso. Certo. Mas essa coisa nova não pode ser tão difícil a ponto de atrapalhar o meu processo de vendas, que vai impactar no meu resultado final do mês. Nossa, é uma loucura, porque você tem que pensar em prazo, em segurança, porque eletrônico, tudo que é eletrônico, você tem que ter um redobro de segurança, atualizações, porque a reforma pode dar uma atualizada aqui, outra Sim. ali, sempre, todo dia. E isso é o que você falou. E ainda deixar da forma mais simples para o Da forma empresário. mais simples para o empresário. Então, a gente tem que estar ali mastigando todas as regras para entregar uma ferramenta que vai resolver um problema e não vai ser mais um problema. Já vem o governo tentando ser um problema no nosso dia a dia ali de comércio. A gente tem que resolver esses problemas. E aí o sistema ele é altamente personalizável. Ele vai se ajustar ao seu negócio e à operação que você está fazendo. E hoje, você me falou que você tem mais de 10 anos de profissão e trabalhando com essa área, e eu acho interessante falar sobre a sua expertise. Hoje, a sua opinião, hoje nós temos condições tecnológicas de atender essas mudanças de governo, a parte tributária. Hoje a gente tem sistemas, diversos tipos que você igual, a gente pega a evolução da tecnologia que a gente falou há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Agora, hoje a gente tem essa capacidade de conseguir atualizar.
tudo isso. Sim, a gente tem. Se você pensar, se essa reforma tributária, ela seria impensável antes de 2009, quando o pessoal fazia nota no talão. Nossa, Eu tinha ali gráficas, expedindo gráficas, talões e fazendo nota, e todo mundo manual, manual, com aquela folha, eh, como é que chama? Aquela folha nossa, eu esqueci, carbono. carbonada que você escrevia em uma, saía outra, O então Caio uma não via lembra é disso, né, Caio? minha, não é da Você não época, lembra do não é da Caio. época das Eita. crianças. Hoje em dia ninguém pensa em como que era isso. Imagina como que era para você arquivar. Você é obrigado a Sim, arquivar suas notas por 5 anos. sim. Então pensa naqueles arquivos imensos. Isso é uma coisa que não existe mais. Hoje nós temos tecnologia de equipamento, então a gente pode estar emitindo uma nota fiscal, que antes você fazia no papel, você emite a nota no celular, você emite num tablet, emite num computador. Nossa, Tá? O certificado digital, que é o que garante a sua autenticidade, é a sua assinatura. Se você faz uma nota e ela é aprovada pela Cefaz, ela tem a sua assinatura. Aquela nota foi você que fez. certo. Essa tecnologia de assinatura digital é uma evolução muito grande e isso garante que eu consiga fazer a nota num celular ou num computador sem precisar de um dispositivo a mais ali para estar assinando. Então eu tenho todos os equipamentos, dispositivos para uso, preparados para isso. Eu tenho servidores que vão estar me atendendo ali com o banco de dados do sistema, ele está totalmente integrado. Então, lá no seu caixa, a pessoa utiliza um sistema, o seu vendedor usa um sistema, o seu faturamento usa um sistema, o seu vendedor externo está com um tablet, mas todos eles estão interligados no mesmo banco de dados. Então, a informação ela está integrada. Eu não tenho nada quebrado. Eu não vou cadastrar um cliente aqui e aí na hora que ele for fazer o pagamento, eu vou ter que cadastrar ele de novo. Eu tenho essa tecnologia de infraestrutura também. Eu tenho hoje, a gente trabalha bastante com tecnologia em nuvem. Então, eu tenho clientes que utilizam sistemas em nuvem. Ele está trabalhando aqui em Três Lagoas, lá em Campo Grande, em Paranaíba, todos eles integrados no mesmo sistema. Então, Acesso instantâneo. o acesso é instantâneo, porque eu tenho Celular, o do servidor em nuvem, tenho a internet. A hum, velocidade que a gente trabalha com a internet hoje, em 2009, quando saiu a primeira nota eletrônica, você demorava dias, até semanas, para conseguir nossa, fazer o seu fechamento. Tinha muito assim, não, você vai faturar o mês passado e eu vou te pagar no dia 20 do mês seguinte. Por quê? Porque ele precisava desses 20 dias para fazer todo esse faturamento que do mês loucura. anterior, por conta da internet, que era um pouco mais lenta, que era muito mais lenta. Hoje você fatura nos 3 últimos dias do mês, você fatura o mês inteiro e recebe no dia primeiro. E você em casa reclamando da sua internet que tá lenta, olha Não, isso. não está lenta, ela já foi muito Muito lenta. mais lenta. Hoje ela não tá. Ô Débora, e quem não se adequar? E quem continuar no manual, quem não, né, não entrar nesse sistema, quais são as consequências para quem não acompanhar esse processo? Para as empresas, não existe a possibilidade de você falar que É não vai, inadmissível. não é possível. Se você for uma empresa formalizada, mesmo que MEI, até mesmo os MEI, eles têm a obrigatoriedade de emissões fiscais. Então, e principalmente aqueles MEIs que querem crescer, porque você não ninguém abre uma empresa hoje para continuar pequeno. Certo. Todo mundo abre a empresa porque tem uma visão de futuro. Vou começar como MEI, dali 1 ano, se o negócio der certo, eu posso mudar minha empresa para o Simples, e aí eu vou crescendo. Essa é a visão que todo mundo que abre uma empresa hoje tem, apesar de todas as dificuldades, você você tem essa visão. Certo. Então, para você abrir um MEI, o que você precisa? Pegar o seu celular, acessar o site do governo e fazer o seu cadastro. Se você fizer uma venda como MEI, você vai precisar emitir uma nota fiscal. Se você fizer uma venda para uma empresa que te cobra uma nota fiscal, você tem que emitir. Não é possível você emitir a nota sem utilizar um dispositivo eletrônico, sem utilizar um sistema, Hum. mesmo que seja o sistema gratuito do governo. Vou dar um recibinho, não existe. Isso não existe, porque você não esse movimento, esse negócio não existiu. Se não tiver o documento fiscal, esse negócio não existiu. Aí se você pensa numa empresa que abriu as portas, abria o meu salão, coloquei vendedores, estou trabalhando com um fluxo alto de gente, você está sujeito à fiscalização. Certo. Então, se você vender um produto, eu vendo produtos e eu não estou emitindo cupom fiscal, um cupomzinho fiscal que seja, você precisa emitir aquele cupom fiscal. Sem você ter um computador, você não consegue emitir um cupom fiscal. E isso depois dá um problema, depois lá na frente ali, logo em seguida, porque agora tá tão rápido as informações, que Muito elas se rápido. cruzam e quando Se você você vê for sujeito à fiscalização, eles têm a fiscalização volante. A gente já até vê o carrinho por aí, fiscalização de ICMS volante. certo. Se um fiscal entrar na sua loja, fizer uma compra e você não entregar o documento fiscal para ele vai te autuar. Hum, Ele não vai te autuar com base naquela venda que você não fez o cupom fiscal. Ele vai te autuar com base nas suas compras, porque o governo sabe quanto você compra.
tudo é eletrônico. Quem vendeu para você fez nota. Certo. Então ele vai ver quanto que você comprou, quanto que você movimentou de compra, você tem que ter vendido aquilo. Então ele vai fazer um retroativo de tudo aquilo que você movimentou, você vai pagar imposto anterior àquilo. Então é um risco muito grande você Sim. ter uma empresa e não ter uma ferramenta que te possibilita emissões fiscais. Esse é o mínimo que o empresário precisa. Aí é claro, se a empresa quer crescer, ela tem que ter controle e ter conhecimento das informações. Quanto eu estou comprando, quanto eu estou vendendo no mês, qual que é o tipo do meu cliente, qual que é o ticket médio que eu faço no dia, o que eu posso fazer para melhorar esse valor do meu ticket médio para poder vender mais para os meus clientes. Como que está o meu estoque? Eu tenho giro daquele estoque? Quando que eu comprei aquela mercadoria? Eu comprei a mercadoria tem mais de 3 meses e ainda não vendi. Eu vou comprar de novo isso? Não. Mas aquilo que eu comprei semana passada já saiu tudo, eu preciso comprar mais. Então, esse tipo de informação que já sai da obrigatoriedade fiscal. São informações importantes e essenciais para todo empresário. Mas é um tipo de informação que você for ficar no papelzinho, no caderno, vai demorar demais para você chegar a um resultado e poder tomar uma decisão. Então, para aquelas empresas que querem crescer, elas têm que lançar mão de ferramentas de gestão. Muitos empresários, aqueles, né, que não tem muita visão, eles acreditam que o maior problema financeiro está só nas vendas, mas na realidade também a falta de automação, isso dá muito prejuízo por dia. E isso a gente já falou que perde dinheiro mesmo. Além disso, onde que estão, você, na sua visão de automação, as perdas que passam despercebidas? Passa despercebido mesmo. E assim, o empresário que pensa que todo o problema financeiro dele está em não vender, ele está muito enganado. Porque a gente tem vários, como que eu posso dizer? Eh, a palavra fugiu, meu Deus do céu. Fica tranquilo, a gente corta na hora de voltar. Como que chama? Vários Gargalos? gargalos, pode ser. Gargalos. A gente tem vários gargalos ali no dia a dia da empresa que se você não estiver atento, você não vai enxergar. E qual é o empresário que tem tempo de dar atenção a tantas coisas que acontecem dentro da empresa? Então a gente tem ali, como eu tinha mencionado antes, o seu estoque. O seu estoque, ele faz parte do seu ativo mobilizado, é aquilo que dá valor à sua empresa. Então, se você pensar numa revenda de peças, todas aquelas peças que ele tem ali armazenado no seu estoque foram adquiridas com dinheiro e é dinheiro que ele investiu, então é recurso que está ali parado. Certo. Se eu estiver comprando uma peça para um determinado veículo que não tem saída e eu continuar comprando essa peça, porque ali chegou um representante. Vamos fazer pedido hoje? Vamos lá, qual que vai ser? Ah, então acho que vai ser isso, vai ser aquilo, da cabeça do dono da empresa. Se você fizer compras assim, você pode estar comprando mais produtos que não vão ser vendidos em um período curto de tempo. Então você vai estar pegando o seu dinheiro do seu caixa e alocando ele num produto que não vai te dar retorno. O que a gente faz em casa. Já tem o Você tem um produto, monte de óleo, você aí vai comprar mais mas vai óleo pra estragar quê? tudo. Vai estragar tudo. Mas você tem que saber, você precisa ter essa informação. E Certo. como o volume de itens no estoque de uma distribuidora de peças é muito grande, é difícil você ter isso na cabeça. Você tem que ter uma ferramenta que vai te mostrar: "Olha, esses itens aqui, eles estão uma média de parada em estoque, eles estão parados há mais de 3 meses, então você não Calcula por compra isso aqui. tempo. Eu tenho um estoque parado com 3 meses, tenho um estoque parado de 6 meses, eu tenho que ter aquela mercadoria, porque pode chegar alguém me pedindo aquilo e eu tenho que atender. Mas eu não preciso ficar comprando novamente uma coisa que eu não vendo todo dia. E eu não posso deixar de ter no meu estoque uma coisa que eu vendo muito. Vamos pensar em veículos. Quantos Gols tem na cidade? A gente tem muito Gol rodando na cidade. Gol é um carro muito popular. Sim. Então, sempre vai ter gente comprando peça para o Gol. Eu não posso deixar faltar aquela peça. Mas quanto eu preciso comprar daquela peça? Olha, na semana passada, eu vendi 100 unidades de uma determinada peça. Hum, Então, eu tenho que ter pelo menos 100 por semana para atender todo o fluxo de venda. que é a previsão. Uma previsão, porque eu não posso deixar chegar um cliente ali querendo comprar uma peça que tem muito giro e não ter aquela peça. E há também uma tendência. Se eu estou percebendo que tem uma tendência de aumento na troca dessa peça. Então eu Hum, comprava 100 peças por semana, eu vou começar a comprar 120. uhum. Vou comprar 120 por semana e vou acompanhar essa tendência. Em algum momento, pode ser que a tendência esfrie,
eu não preciso comprar mais, ou pode ser que continue aumentando e eu vou ter que repor mais esse estoque com mais frequência. Igual uma padaria, a padaria tem que comprar farinha todo dia, Certo. porque o pãozinho francês vai sair todo dia. Se Sim. houver uma tendência no aumento de compra do pão francês, ele vai comprar mais Mais farinha. farinha. E aí isso pode indicar para ele que houve um crescimento na empresa dele. Para automação, a gente tá falando só de produtos, né, A venda gente de está na parte de produtos. estoque sim. De produto, mas tipo assim, você acha que é mais fácil ou mais difícil, uma venda de produtos ou de serviços para questão de automação? Ou cada um tem a sua facilidade, dificuldade? São segmentos diferentes. Totalmente. Sim, mas é importante você perceber que tem empresas que faturam muito mais vendendo serviços. Hum. Tanto que são empresas que não têm um estoque físico. E ele consegue ter essa percepção com o uso de uma ferramenta de gestão. Então Ah, eu tenho ali uma oficina mecânica. Eles vendem muito serviço, tudo que eles fazem é serviço. Se eu for trocar um pneu, tem um cobra o serviço para serviço. trocar o pneu. Se eu for fazer um alinhamento, serviço de alinhamento. Se eu for fazer uma cambagem, se eu for fazer uma revisão na suspensão, é um serviço. Até a margem, por exemplo, do pneu é pequenininha, mas ele A ganha no margem é serviço, pequena, no exemplo. exatamente. E eu tenho casos de clientes que, por exemplo, eles trabalham com toda essa parte que eu mencionei, mas eles não têm estoque de nada. Quando você chega para comprar, eles têm uma agilidade muito grande por conta da ferramenta que eles têm para fazer a venda, de consultar estoque, de ver, de consultar o preço do produto, quanto aquele produto pode ser vendido, entregar um orçamento para o cliente sem ter aquele produto. Olha, Ah, fechei, vou fazer o serviço. Em 2 horas, o produto chega ali para ele, porque ele foi no distribuidor dele, comprou o produto, entregou e já fez a venda para o olha cliente. que maravilha Então isso. ele não precisa ter aquele amortecedor em estoque, para poder vender aquele amortecedor, mas ele tem ali no sistema uma base de consulta, ele tem um histórico de preços, que ele vai trabalhar ali no momento da venda, ele já consegue passar o preço para o cliente, mesmo sem ter aquele produto. Por quê? Porque ele sabe que o forte dele mesmo é vender o serviço. E aí mas ele não vai deixar: "Ah, vai lá comprar o produto e volta aqui para eu trocar". Não, ele faz todo o serviço. E ele consegue garantir essa agilidade com uma ferramenta de gestão. Olha que loucura, né, gente? E a gente pensa que empreender é fácil. Não é fácil, são muitas variáveis. Variáveis. Olha, existe uma percepção de que investir em um sistema de gestão é um custo, né? Muita gente deve pensar já ainda assim. Mas na prática, como que a automação se transforma em economia e retorno financeiro para uma empresa? É o que mais ou menos você já falou. Acho que a agilidade é a prática, né? A agilidade para você tomar decisões e resolver problemas. Hum, Então você vai ter uma facilidade muito maior de resolver um problema que apareceu para você, tendo a informação adequada, a informação certa no momento certo. Mas você fala assim: "Ah, eu para eu poder utilizar um sistema, o que que eu vou precisar?" De um computador. Você precisa de um computador. "Ah, mas eu vou comprar um computador, é muito caro". É muito caro. Quanto custa um computador hoje? Hoje um computador ele custa em uma média de R$ 3.000. uhum, Beleza, comprou um computador. Vamos começar pequeno, um computador só resolve o seu problema. Você tem ali internamente, vamos pensar no departamento financeiro. Você tem 3 pessoas trabalhando no financeiro, para quê? Para receber compra, para organizar pagamentos, eu tenho que pagar os meus fornecedores, eu tenho que fazer o pagamento dos meus funcionários, eu tenho que fazer a cobrança, tenho que fazer cobrança das pessoas, porque é uma rotina muito importante você fazer cobrança. Então, eu tenho um volume de cobranças muito grande. Ok. Se você vai demandar de 3 pessoas para fazer esse trabalho, uma pessoa vai controlar ali o seu contas a pagar, uma pessoa vai estar fazendo cobranças para receber, certo. e outra pessoa vai estar fazendo o pagamento de funcionário, vai estar fazendo cálculo de comissões. E isso tudo no papel. Se você tiver uma ferramenta de gestão, que te custou ali o custo da ferramenta e o custo de um computador, que é um custo alto. Em algum momento, durante o seu processo de transição, você vai perceber que o trabalho das 3 pessoas ficou mais fácil. Uhum. Aí você consegue pegar uma dessas 3 pessoas, designar ela para uma outra área, ela vai fazer pesquisa de qualidade, vai fazer pós-venda, vai ligar para os clientes, vai parabenizar cliente que fez aniversário, Legal. vai oferecer um produto novo, enquanto apenas 2 pessoas com uma ferramenta de gestão vão resolver um problema mais rápido. A pessoa é um computador só. Uma pessoa vai entrar ali e vai tirar uma lista de cobrança, eu não preciso ficar olhando na minha pastinha quem que Sim. tá devendo, eu tiro ali rapidamente: "Olha, quem que tá me devendo hoje, quem tá vencendo hoje, quem me venceu". Vou imprimir uma lista de cobrança, eu entrego para uma pessoa, essa pessoa vai ligar para fazer as cobranças, enquanto o computador ficou livre para primeira pessoa
fazer os pagamentos que ela tem que fazer no banco ali mesmo. Então isso vai trazer mais agilidade, você vai poder alocar pessoas para fazer outras coisas, enquanto uma ferramenta de tecnologia, um computador, está resolvendo ali, está trazendo agilidade na solução de problemas. Isso é uma E isso resposta. economiza. Você tinha 3 funcionários, É. não precisou contratar o quarto para fazer o seu pós-venda, para fazer o seu pesquisa de qualidade. Você pegou uma pessoa que estava ali atolada em demandas no papel e Certo. colocou ela para fazer outra coisa e otimizou o trabalho de 2 pessoas. É o que a gente tá falando hoje de dificuldade de mão de obra, é uma Você vai resposta que te deixou mais feliz, porque Você vai diminuir a sua necessidade de mão de obra. E até mesmo porque você tira também aquela necessidade de que a sua mão de obra seja especializada. Para eu poder fazer uma venda, eu preciso de um vendedor que tenha conhecimento, que tenha experiência. Vamos voltar para a parte de autopeças. Ele tem que conhecer peças de veículos, ele tem que saber conhecer de carro para poder fazer uma venda. Se você tiver uma ferramenta que vai auxiliar ele nesse trabalho, o mínimo que ele saiba disso, ele sabe se ambientar ali naquele local. Então, ele já consegue fazer as pesquisas mais rapidamente. Não precisa ser uma pessoa tão especializada para isso. Você vai treinar a pessoa com base na sua base de conhecimento da sua empresa. Você cria ali uma base de conhecimento do seu negócio. E você define uma estrutura de processos. Então, a sua entrada de funcionários novos vai ficar mais fácil, porque ele já vai ter ali um passo a passo de como trabalhar, tá tudo mais estruturado, fica muito mais tranquilo para você. Então você não vai precisar de uma pessoa tão especializada e nem vai demandar tanto tempo para que essa pessoa fique pronta para executar o trabalho. olha que maravilha, todo mundo sai ganhando, fica tudo bem. Todo mundo sai ganhando. Ó, na hora de escolher um sistema, vamos falar de tipos, né, muitos empresários ficam em dúvida, no preço, funcionalidades, facilidade de uso. Quais critérios que você realmente deve pesar nessa decisão para você escolher? Para você ter uma escolha também, uma escolha certa e uma escolha equivocada, né? Sim, nem sempre você vai escolher pelo mais barato, Hum, mas também nem sempre você vai precisar do que é mais caro. Você não precisa buscar uma ferramenta que te entregue inúmeras soluções, sendo que aquilo ali não é o que você precisa naquele momento. Então é necessário você ter ali uma consultoria, um acompanhamento, para a certo. pessoa te oferecer aquilo que está adequado à sua necessidade. Personalizado para a empresa. E isso nem sempre vai ser o mais barato, porque pode ser que o mais barato não resolva a sua solução. Por exemplo, para emissão fiscal, existe um software que é gratuito. Ele Hum, é o mais barato. certo. Só que ele não vai resolver, porque a pessoa que vai utilizar aquele software para fazer a emissão fiscal tem que ter um amplo conhecimento naquilo, senão ela não consegue realizar a emissão. Com o sistema de gestão, você vai ter ali os parâmetros fiscais, as regras fiscais, tudo já feito anteriormente, Automatizado. automatizado. Então, a pessoa que vai fazer essa emissão fiscal, ela não precisa ter muito conhecimento, facilita na sua aquisição de mão de obra. Então, você vai investir um pouco mais do que o gratuito para ter uma ferramenta que vai te dar mais auxílio no seu dia a dia e facilitar para a sua equipe. Porque não adianta eu ter uma ferramenta muito incrível, existem ferramentas incríveis, mas essa ferramenta, ela tem que estar alinhada com os meus processos internos. Como eu trabalho? Eu trabalho da seguinte maneira: eu trabalho assim, 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 e como que a ferramenta vai solucionar isso para mim? Ela vai me entregar esse processo? Porque eu não posso alguns ajustes são necessários, mas eu não posso mudar completamente a minha forma de trabalhar. Então tem que ser aderente. Eu preciso buscar uma ferramenta que vá me atender da forma que eu preciso, que seja personalizado, sem mudar o meu jeito de trabalhar. A gente fala que as empresas são iguais e não são, né, porque cada um Não tem são. um modo de Tem um trabalhar. modo de trabalhar. Então, às vezes você encontra uma ferramenta pronta que te entrega um processo assim. Mas eu precisava que tivesse uma determinada mudança, Ajuste. um determinado ajuste, e aí entra uma ferramenta personalizada. A gente vai fazer toda a personalização daquele software para que ele trabalhe de acordo com o seu processo de negócio. Hum, Então nem sempre é apenas o preço, tem que ser uma aderência mesmo, tanto da equipe que vai trabalhar com aquilo, porque se a equipe rejeitar, não vai para também frente. tem que ter aquele treinamento, ver se vai estar Tem que ter treinamento, tem aceitação. que ter aceitação, então tem que ser uma coisa fácil de utilizar, e também não precisa ser algo caro, muito cheio de recursos que vai ter está subutilizado. Mas o importante é que tem atendimento, pré-venda, pós-venda, a Zizo faz Exatamente. tudo. Às vezes faz tudo, você pode buscar soluções em diversos lugares. O mais importante é saber se aquela empresa que vai atender você, ela está ali para trabalhar junto com você.
Porque uma ferramenta de software, não sei se, Vou te assim, vender uma ferramenta, vou embora, nunca mais te nunca vejo. mais te vejo, isso não funciona. Um sistema de gestão, ele não é como se fosse o Instagram, que você entra e já sabe usar. Agora você se Você vira. não, você tem que ter, como eu falei, toda a parametrização, e isso tem que ser feito com alguém que entende do sistema e entende do seu negócio. Então você tem que ver se aquela empresa que vai atender você tem experiência naquele seu segmento. Vocês têm experiência em como que uma oficina trabalha? Como que uma distribuidora de peças trabalha? Então a gente conhece o seu negócio, assim, a gente conhece o seu ramo, o seu segmento. Certo. E a gente vai ali atuar junto com você para entender como que o seu segmento vai se adequar dentro daquela ferramenta. E isso é um suporte humano. Tem que ter uma pessoa ali que vai te auxiliar no passo a passo, porque a implantação de um sistema não é rápida. É um processo doloroso, é um processo um pouco custoso. Principalmente se você nunca utilizou uma ferramenta de gestão, vai ser um impacto muito grande sair do papel para usar um computador. Muda muito, né? Muda Muda tudo. muito. E até mesmo se você já utilizou uma ferramenta que não estava te atendendo adequadamente. Há uma mudança de 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 botões ali, de teclas, de telas. Então esse processo ele tem que ser totalmente acompanhado do começo ao fim. E esse suporte a gente está ali para Ô, auxiliar. ô Débora, os erros, vamos falar de erros que os mais comuns que as empresas, as pequenas e médias empresas cometem ao contratar um sistema de gestão e como que os erros podem impactar nesse crescimento do negócio. Alguns erros mais comuns que você vê. O erro mais comum que a gente enxerga é a pessoa não, às vezes ela adquire um sistema que não está adequado aos processos dela. Ela precisa primeiro entender como que eu trabalho, para saber se essa ferramenta vai trabalhar junto comigo, não vai ser um empecilho para o meu trabalho. Esse é unânime Esse é então. o primeiro que acontece. Então a pessoa contrata um sistema sem ter esclarecido todas as necessidades. E aí ela se encontra ali no momento em que ela tem uma ferramenta que não é adequada para o processo que ela vai realizar. Esse é o primeiro erro. E um outro erro que a gente encontra muito também, é você contratar um sistema que não vai te dar suporte. Então você precisa perguntar, né, e se eu tiver uma dificuldade? Se eu tiver um problema ali? Problemas sempre vão acontecer, em Sim. qualquer sistema, sempre vai ter problema. Aí você tem que ver como é que essa empresa vai me ajudar no momento que esse problema acontecer. Se eu estiver ali fazendo uma venda para um cliente e tiver uma dúvida ou surgir uma rejeição fiscal, eu vou ter para quem com quem conversar? Eu Uhum. tenho um telefone para ligar? Eu posso chamar no WhatsApp? Ou eu vou ter que abrir um ticket, ter que preencher um formulário, ter que mandar um e-mail, esperar 2, 3 dias. Isso é muito comum acontecer mesmo. Eu tenho cliente que ficou com o faturamento parado, porque utilizava um sistema que não tinha um atendimento humano, estava sempre falando com um robozinho. Isso é um perigo, porque E 2, aí 3 dias de faturamento, a pessoa não conseguia se explicar para um robozinho que não entendia o que ela estava falando. meu Deus. E aí pode ser um problema muito simples e muito fácil de resolver, pode não ser. E aí você fica ali, eu tenho uma venda grande para entregar, eu só vou conseguir entregar essa venda se eu fizer a nota, e o sistema está se tornando uma trava no meu processo, eu não consigo efetuar essa venda. Aí pode ser, dependendo do seu cliente, ele vai esperar você conseguir resolver o seu problema. Mas se for um negócio de alto fluxo, pensa numa mercearia, Uhum. que a pessoa vai embora, não vai vender. Então eu não tive um suporte adequado no momento que eu precisava, e o meu cliente foi embora. Isso é muito comum de acontecer também. Que loucura, né, gente, Esse você é viu? outro erro que você tem que, Detalhes antes de você contratar, você precisa conhecer e entender como é que vai ser o atendimento quando surgir um problema, porque eles vão aparecer. que era a próxima pergunta que eu ia fazer pra você, as perguntas que o gestor deve fazer para ele mesmo antes de contratar, né, o fornecedor, antes de porque ele tá naquela fase de implantação. O que que eu vou perguntar para mim mesmo, eu sendo gestor, o que que pode é tudo que a gente falou, é Isso, todos esses qual detalhes. processo eu quero automatizar? Eu vou lançar mão de automação, qual processo eu quero automatizar? O que é mais importante? Qual que é o ponto da minha empresa que não pode parar? É o faturamento? É a parte de vendas? É o financeiro? É o meu controle de estoque? Onde é que está a minha maior dor? Eu preciso procurar a minha maior dor. A minha Uhum. maior dor é o meu estoque que não bate. Então eu vou procurar uma ferramenta que vai me entregar um controle de estoque mais assertivo. É aquela empresa que vende igual água, mas não tem estoque, aí Vende muito e tá sempre com problemas ali no é, estoque. Então essa é a su então ele tem que identificar qual que é a maior dor que ele quer resolver. Porque muitas vezes ele não vai encontrar um sistema perfeito, que resolva todos os problemas
como ele gostaria. Mas assim, nesse momento, o que que eu preciso resolver com mais urgência? O que está me impactando mais? E aí ele vai buscar algo que forneça aquela solução específica para ele. É claro, um sistema de gestão ele vai atender diversas áreas, mas principalmente qual que é a maior dor? E buscar entender se aquela ferramenta que eu estou escolhendo está atendendo como eu preciso a minha maior dor. Aí depois disso, qual seria a outra pergunta? Eu vou ter ajuda quando eu tiver um problema? Suporte. Porque ele vai ter problema. Então são pontos assim, nenhum sistema vai ser perfeito. Ok, entendi isso, vou procurar o que vai resolver o meu problema. E agora, como é que vai ser quando eu tiver um problema com o sistema? Porque o sistema vai dar problema. Você quer imprimir um papel e a sua impressora não funciona. Pronto. Ela decidiu que Hoje eu não não, vou trabalhar. hoje ela não funciona. Isso acontece. Na parte de tecnologia, eu trabalhei com TI em grandes indústrias, a gente via isso todo dia. Tem hora que a TI não funciona. Assim acontece com o sistema. Tem hora que vai dar um Eu problema. brinco, se a gente tá cansado, imagina a impressora. Imagina ela que não quer ir trabalhar. Você quer ali, eu quero imprimir, eu tô com muita pressa, mas hoje ela não está completa, não tomou café ainda. É. Então, vai ter problema, isso é fato. Trabalhando com TI, com tecnologia, vão ter problemas no dia a dia. E como é que a sua empresa, que está me fornecendo uma ferramenta de gestão, vai me atender quando eu tiver um problema? Qual que é o horário que vocês têm disponível de suporte? Eu posso ligar a qualquer horário? Se você for um restaurante. Para o restaurante é muito importante que você funcione à noite. É a hora que ele está aberto. Então, você vai ter suporte à noite para mim? Não, eu trabalho no horário comercial, das 7 às 17, eu quero que nesse momento tenha uma solução. Você vai ter ali uma pessoa que entende do Uhum. negócio, que conhece os problemas do dia a dia para resolver o meu problema? Essa é uma outra pergunta importante a se fazer. Então, passadas essas duas, a terceira pergunta. Esse sistema, hoje ele me atende nesse problema, mas e se eu crescer? Se eu abrir uma outra filial, eu vou conseguir ter controle nas 2 empresas? Eu vou ter informações integradas? Se eu precisar de mais computadores ali no meu estabelecimento, eu abri um comércio de material de construção, abri com 2 terminais de venda e um caixa. E se eu precisar colocar 4 terminais de vendas, mais um caixa, eu estou crescendo, o sistema cresce junto comigo, ele vai me acompanhar? Como que vai ser o custo disso? Hoje eu estou contratando para 3 terminais, 2 vendas e um caixa. Quando eu Certo. crescer, colocar 5 terminais, como que vai ser o aumento? Porque vai ter aumento. Você cresceu, o sistema cresce com você. Sim. Quanto que vai ser? Tem que entender como é que vai ser esse reajuste. Será que o meu lucro eu vou conseguir pagar o sistema? Se eu cresci, eu aumentei o meu lucro, É, a gente a tem que pensar em ferramenta tudo, a né? ferramenta me deu possibilidade de crescer. Eu vou conseguir continuar pagando a ferramenta para isso, nesse momento de crescimento? Isso é muito importante também. Um quarto ponto para você analisar seria essa ferramenta, ela está passando por atualização constante? Hum. Porque a reforma tributária, ela vai trazer mensalmente novas regras, novas maneiras de você operar uma Que a venda, uma hoje é A, devolução. amanhã é B e não vai. Exatamente, hoje mesmo a gente estava trabalhando essa semana numa mudança que teve para você fazer devolução. Quando eu faço uma devolução, eu precisava anteriormente indicar qual nota eu estou devolvendo. Ok, agora de 1º de julho não é mais assim. Agora eu preciso indicar qual nota eu estou devolvendo e qual é o produto que eu estou devolvendo daquela nota. Isso é uma mudança interna no sistema. Vai ser atualizado quando essa mudança surgir? Vocês vão me acompanhar nisso? Ou eu vou ficar parado sem conseguir fazer uma devolução porque o sistema não atualizou ainda? Você tem que estar estudando 24 horas também, não tem jeito. A equipe de desenvolvimento está trabalhando o tempo todo. Que maravilha. Ó, o bacana é que a gente fez algumas perguntas, né, a gente tá seguindo mais leve por conta disso, pra gente entender, as dores dos grandes, médios e também dos pequenos. Os A gente falou pequenos. do estoque, eu achei interessante a gente falar que tá faltando estoque, por exemplo, numa grande loja de pneus, uma grande loja de peças, mas o cara que, tá lá pra comprar o pãozinho dele, né, 15h, o pão não tem, tem alguma coisa errada naquele No pãozinho. processo, tem alguma coisa errada no seu processo. Você não identificou no seu dia a dia de padaria, você não conseguiu identificar qual que é o seu horário de maior venda. E o teu cliente com fome, meu amor, ele vai ficar muito O bravo. seu cliente quer um pãozinho, então são indicadores que o sistema vai te entregar. Olha, às 5 horas da tarde eu tenho que ter pão fresco, porque o meu volume de venda às 5 horas é de pãozinho fresco. Eu sei que a minha maior saída de estoque é desse item. E isso pode ser feito por horário. Então, na padaria tem a sazonalidade. Você vai ver, às 6 horas da manhã você tem que ter o pãozinho pronto. Certo.
Na hora do almoço, ninguém vai comprar pãozinho, vai comprar um Certo. docinho, Dá pra talvez. dar uma Aí desacelerada. você não precisa fazer pão naquele horário, mas às 5 horas tem que ter pão saindo. Que E loucura. sim, a gente é um conhecimento geral, todo mundo sabe, os Sim, horários de pão na padaria. é o óbvio que precisa ser dito. É óbvio, mas se você pensar em outros negócios, Sim. outros segmentos de mercado, também tem ali os seus horários de pico, o horário de saída, sazonalidade. Por exemplo, uma loja de roupas, no Dia das Mães, Pronto. tem que ter roupas femininas. Você pensa numa loja de departamento que vende para todos os tipos de pessoas, mas eu sei que naquele período ali de Dia das Mães, aí depois tem Dia dos Namorados, eu tenho que ter um tipo específico de produto no meu estoque para poder fazer, para suprir aquela demanda que vai surgir por conta daquele feriado específico. E esse tipo de informação de estoque você vai ter baseado. Então, em abril ali, você olha, no mês de abril do ano passado, no mês de junho, o que que eu mais vendi naquele período? Qual foi o item que mais teve saída? Bom, no Dia das Mães o pessoal comprou mais vestidos, então vamos melhorar aqui a compra de vestidos para ter esse estoque disponível naquele momento. Então esse é um erro, por exemplo, se você for uma loja de roupas que não tem vestidos para o Dia das Mães, e você sabe que o Dia das Mães requer que você tenha vestido, Uhum. é um problema no seu estoque ali, você não tem o produto que o cliente está demandando. Então eu tenho também, assim, um outro problema de estoque. A gente tem um cliente que trabalha com manutenção de caminhões. Eles só atendem caminhões, Certo. uma oficina de pesados, Bem específica. muito específica. Eles atendem em loco. Eu tenho uma oficina bem grande aqui, com um pátio grande, com um almoxarifado grande aqui, que vai me atender a minha demanda. Mas eu também preciso me deslocar. Eu pego a minha caminhonete e vou me deslocar com o meu mecânico até um pasto, uma plantação, onde tem um caminhão que deu um problema e tem que carregar, levar a carga. Para fazer essa movimentação, o que que ele tem que levar? Ele tem que levar itens de estoque, ele tem que retirar produtos do estoque dele. Mas qual que é o problema que aquele caminhão tem? Ele não sabe. Ele tem uma noção, assim, ó, deu um problema ali no cardan direito. Uhum. Então vamos levar esse tipo de coisa. Ele vai tirar esse material do almoxarifado. E aí ele põe tudo na caminhonete dele e leva. São E materiais tudo produto caro. de alto valor. Então eu tenho Hum. que levar certos tipos de ferramentas, tenho que levar certos tipos de peças, e eu não vou vender todas essas peças. E ali eu tô levando uma equipe, tô levando outras pessoas. Vou pôr isso no caminhão, na minha caminhonete, e vou atender. Quando eu retornar, esse material que não foi usado, ele precisa voltar para o meu estoque, e o que Interessante. foi usado tem que ser vendido. Como que você controla isso sem um sistema? Você vai anotar? É muito legal você falar isso. Nossa, a gente participa muito de feiras, né? Uhum. E Três Lagoas é a capital da celulose. E Sim. vocês também têm essa expertise com celulose, e é interessante a gente falar como que uma empresa pode ganhar com a determinada área. A gente foi numa feira, eu lembro que o parafuso de tal peça é específico para aquela máquina, e tem gente que só vende aquele parafuso. Só vende aquele Muito parafuso. legal isso, né? É Tipo, muito bacana. porque aí você faz girar aquela economia, e a economia não para. E engraçado a gente falando sobre isso, Débora, eu tive um grande amigo há muitos anos atrás, quando estava mudando da eletrônica, ou do manual para o eletrônico. Uhum. Ele mexia com limpeza de ar-condicionado. Ele falou que o sistema dele começou a dar para ele, que não estava dando mais lucro para ele, A limpeza? a limpeza. O que que ele resolveu fazer? Ele vender as peças para os que limpavam. Aí ele deu esse boom e deu certo, deu um sucesso, mas ele nunca deixou de ser automatizado. Ele falou que é a salvação da vida dele, Ele sempre conseguiu fazer aquele balanço, o né. balanço. E aí como que o sistema vai te ajudar a resolver esse problema de levar mercadorias caras para um lugar para fazer um serviço e retornar com mercadorias caras? Você está lidando com pessoas, você tem que eliminar as fraudes. A gente tem ali a requisição de estoque. Eu vou para o meu estoque, eu vou imprimir uma relação dos itens, ali naquela relação tem os valores dos meus itens, a quantidade, quem que está retirando aquele material. Ele faz o serviço, quando ele voltar, ele tem que devolver aquela relação de itens, ele não pode perder Hum. um parafuso, porque o parafuso é caro. E vai tudo somando na memória Vai ali. tudo ali, tá ali. Então tem que fazer bater essa junção. A gente tem também o controle de estoque de uma mercearia. O estoque de mercearia é bastante complexo, porque você pensa, são muitos produtos muito pequenos, É. produtos que se perdem por validade, e tem um fluxo muito alto das pessoas circulando no seu estoque, porque no caso da oficina é um almoxarifado, só entra quem pode. É. Mas no caso da mercearia, você tem um fluxo de pessoas ali
comprando, Sim. né. E você tem que saber se você não está tendo perda como roubo mesmo. Às vezes você não consegue identificar que um determinado item está sendo roubado só de olhar ali, você tem câmera, Hum. aí você não está vendo, mas se você tem um sistema que vai te mostrar o seu estoque, aí você vai tirar o inventário daquela semana. Olha, nessa semana você vendeu tantos itens e você tem que ter ali, vamos pensar num X. todinho. Você Uhum. tem que ter tantos todinhos. E aí você vai no todinho e tá faltando 20. Ué, tem coisa Onde é errada. que tá esses todinhos que eu não vendi? Aí você fica na cabeça. Na outra semana você vai fazer o inventário de estoque de novo, olha, mas no todinho tá faltando 18 agora. E eu não Então, tô vendendo. O que que tá acontecendo? Aí o sistema vai te trazer uma informação alerta. que vai te alertar. Vou olhar nas câmeras, vou ver o que que pode estar acontecendo naquele corredor específico. Descobre Vou até coisas colocar um erradas. funcionário para ficar olhando. Tinha alguém roubando a mercadoria. Que loucura, né? E isso acontece muito. Você pode ter a gente está falando do estoque, mas você pode ter falha no seu financeiro. Você pode estar sofrendo uma fraude por alguma pessoa interna ali mesmo. E o sistema vai te Até mostrando: "Ó, e às isso vezes aqui tá falha até ficando humana, errado". tipo, esqueci de cobrar, esqueci de mandar o boleto. Tá Pode errando, pode acontecer. ser uma falha, isso pode acontecer. Então, por isso que é importante você ter uma ferramenta que te dê essa rastreabilidade. Quem fez o quê, em que momento foi feito, em que momento foi realizada aquela saída de estoque, qual foi a movimentação que tirou aquele item do meu estoque. Então isso vai são coisas que você tem que ter um olho muito atento para poder enxergar isso sem uma ferramenta. E a ferramenta vai te auxiliar nesses pontos. Bom, Débora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre vamos falar um pouquinho já do resultado, né. A pessoa que adotou a automação, falou assim: "Ó, eu tô", e pelo seu tempo de experiência, o que que essa empresa que adotou, mudou o sistema hoje, ela é um case de sucesso na grande maioria dos números? Ela mudou realmente de vida, Na grande maioria, a melhorou? gente tem relatos mesmo, você tem alguns depoimentos no nosso site ali que eles pode consultar, que a empresa trabalhava tudo no papel. E aí eu tenho que pagar o meu prestador, né, o meu funcionário, tenho que pagar comissão para o meu funcionário, eu tenho que apresentar o fechamento para um cliente meu, eu tenho que fazer as emissões fiscais, e isso reduziu o tempo de trabalho. Uma empresa que levava mais de 15 dias para conseguir fechar o faturamento do mês ali, ela fecha aquilo em 2 ou 3 dias, porque tem uma ferramenta. E essa ferramenta possibilita isso por quê? Porque eu tenho todas as etapas do meu negócio integrada, desde o começo, na compra da mercadoria, a mercadoria vai entrar, vai alimentar o meu estoque, vai alimentar o meu financeiro, eu tenho que ali apagar. Já está ali disponível. Aquela mercadoria que entrou no estoque, aquele produto para venda, ele vai ser vendido, ele tá automaticamente, ele já está disponível para um vendedor fazer a venda. Olha, hoje chegou tal mercadoria, eu tenho tal produto novo aqui, porque acabou de chegar, mas ele já está integrado ali naquilo. Ah, faz a venda, vai para o seu caixa. Ali no caixa você já vai ter a receita, vai ter a entrada do dinheiro. Eu consigo colocar, eu recebi um Pix, foi para o banco, eu emiti um boleto, já está registrado no sistema. Aquela cobrança vai ficar ali para você fazer. E eu tenho o fechamento do caixa. Olha, aqui está o fechamento do caixa. Hoje esse foi o movimento. Eu tô te entregando aqui o meu caixa fechado, tá tudo batendo, belezinha. Porque todas as etapas estão integradas. E o gestor, ele não tem mais que estar ali em todos os pontos do É, negócio dele, atuando para organizar, porque você mas tem todos já estão preparados para. todos estão preparados para trabalhar naquela Olha sincronia. que Então legal. você tem um gerente a mais na sua empresa. Você vai facilitar o trabalho do seu gestor, que ele consegue organizar todo o processo e acompanhar isso com números reais dia a dia, instantaneamente. No momento que eu fiz uma compra, o produto já está disponível para venda. Fiz a venda, já entrou o dinheiro, já consigo ter o fluxo de caixa de como que eu vou fazer os meus pagamentos. Eu acompanho o meu estoque, olha, isso aqui está sendo vendido, vou comprar de novo. E você tem essa facilidade de ter o resultado na sua mão quando você precisa, e você tem ali alguém trabalhando junto com você. Porque a ferramenta ela vai trabalhar como um funcionário seu, vai trabalhar junto. E E tem toda a equipe de suporte por trás, com expertise de negócio, conhecendo esses processos. A gente tem mais de 20 anos de experiência atendendo o comércio, aqui na cidade, comércio, prestador de serviço. Então a gente tem um conhecimento do negócio. Às vezes você tem um problema lá, você tá batendo cabeça e não consegue resolver. Se conversar com algum dos nossos analistas, ele pode te ajudar. Olha, você pode resolver esse problema da seguinte forma. pá, Vamos pegar a ferramenta, fazer assim que vai te dar uma olha solução. que legal.
Vai Isso acontece economizar, bastante. vai automatizar, vai Hã, facilitar e você atende de mamanda caducando, uma empresa novinha que está ali, pequenininha, até 70 anos de experiência, a gente grande atende porte. desde o MEI ali pequenininho, que está começando a engatinhar, com uma ferramenta certa, adequada para ele, do tamanho dele, Certo. e uma empresa grande que já tem muita experiência de mercado, que tem mais de uma empresa, que são várias filiais, que precisa integrar todo mundo. A gente também tem a ferramenta certa para entregar para ele um resultado bacana. Olha isso, eu já saí daqui desse bate-papo PhD no assunto. Aprendeu tudo. Aprendi tudo, quero te agradecer essa visita, delícia, que ficou, assim, maravilhoso, a gente conversou, e que de uma linguagem simples pra galera entender mesmo, porque não adianta você ficar floreando muito, porque é o A e o B e o C que você tem que Sim, eu não entender. posso pegar é muito É, complexo, é um negócio muito complexo, essa parte da gestão da empresa é muito difícil, a parte da conformidade fiscal é muito difícil, mas a gente tem que trazer de uma maneira que a pessoa vai entender, esse é um cuidado nosso diário. Sempre que alguém liga pra gente com um problema muito cabeludo, a gente tem que vamos pentear esse problema e esmiuçar. resolver ali, e entregar uma solução que vai te auxiliar, e não que vai ser um empecilho pra você. E como que o nosso empresário vai encontrar as ISO Sistemas? Fala pra gente, onde que vocês estão, escritório, redes sociais, deixa pra gente. Nosso escritório ele fica ali no Terrace. Certo. Todo mundo aqui da cidade conhece o Terrace, pode procurar a sala 707. A gente tá lá para receber vocês para tomar um café, uma Redes sociais, ISO Sistemas, pra Ziso conhecer um Sistemas, Ziso pouquinho. Sistemas, Ziso Informática, só ziso.com.br tem o nosso site, vai Perfeito. estar lá disponível para quem quiser conhecer. Mas esse não é um único bate-papo, nós vamos voltar com outras, né, com outros Vamos projetos continuar aqui. conversando sobre os Tem se nossos a gente for problemas. falar sobre, né, problema, a gente vai ficar o dia Eu fico o inteiro dia aqui, inteiro conversando. mas é gostoso isso, a gente vai resolvendo e trazendo essas novidades, às vezes está sempre antenada. Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe, parabenizar toda a equipe Eu agradeço pelo convite também, foi muito bacana. e volte sempre, já está convidada para um A gente segundo gosta muito de conversar sobre isso e é mu ajudar a resolver os problemas, isso. nosso papel é ajudar a resolver os problemas. Se você está disposta, a gente está aqui para poder intercalar e trazer para o nosso espectador, a informação sempre com credibilidade. Um beijo para vocês que estão em casa e até a volta. Até mais.